CPMI do dia 8 de janeiro aprova a quebra de sigilos do tenente-coronel Mauro Cid e outras pessoas. Fernando Haddad prevê que o Senado fará mudanças para melhorar a reforma tributária e evitar novos impostos estaduais. E você vai ver também. Preços caem pela primeira vez em 9 meses e IPCA tem maior queda para junho desde 2017. OTAN tenta mostrar unidade diante da Rússia, mas está dividida quanto à adesão da Ucrânia. Número de turistas estrangeiros dobra nos primeiros meses do ano e injeta 13 bilhões de reais na economia do país. CEAGESP promove o tradicional Festival de Sopas em São Paulo e atrai público de todas as idades. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro aprovou a quebra de sigilo de Mauro Cid, Silvinei Vasquez e Jean Lawande. Mauro Cid decidiu permanecer em silêncio em depoimento à CPMI nesta manhã. Entre os requerimentos aprovados, também ocorreu a quebra dos sigilos bancário e fiscal de George Washington de Oliveira Souza, investigado por uma tentativa de atentado no aeroporto de Brasília às vésperas do Natal. A CPMI, que investiga os ataques de 8 de janeiro, aprovou a quebra de sigilo de militares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasquez e o coronel Jean Lawande. A comissão aprovou em votação simbólica uma série de requerimentos de pedidos de informação, relatórios financeiros e quebras de sigilo. A sessão aconteceu antes do início da oitiva de Mauro Cid e atrasou o depoimento em quase 2 horas. Entre os requerimentos aprovados está o de quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Silvinei Vasquez, de 1º de janeiro de 2022 a 30 de abril desse ano. O colegiado aprovou ainda a quebra de sigilo telefônico e telemático de Jean Lawande durante o mesmo período. E também foi aprovada a quebra de sigilo telemático do tenente-coronel Mauro Cid, que foi à comissão prestar depoimento. Cid anunciou à comissão que optou por permanecer em silêncio em questões em que é investigado. O Supremo Tribunal Federal concedeu a ele esse direito. O tenente-coronel está preso desde o dia 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacina. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o texto da reforma tributária vai ser aprovado nos próximos meses. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevê que o Senado fará mudanças na proposta durante a tramitação na Casa para evitar novos impostos estaduais. Em entrevista coletiva, o ministro Fernando Haddad disse estar confiante que logo a reforma tributária deve ser aprovada no Senado. Ele acredita que as mudanças devem acontecer no sentido de melhorar a proposta. Estamos confiantes que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos, mas muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária depois de tantas décadas à altura dos desafios que estão colocados para o Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também garantiu que a Casa vai cumprir seu papel e entregar a reforma tributária aprovada nos próximos meses. Ele informou que o relator da reforma já foi escolhido, é o senador Eduardo Braga. Segundo ele, o texto deve passar primeiro na CCJ para depois seguir ao plenário da Casa. Ele acredita que a promulgação da reforma deve acontecer ainda este ano. O que eu estimo, é só uma estimativa mesmo, é que possamos fazer esse trabalho e exauri-lo ao longo de 2 meses e possamos ter, no meio desse segundo semestre, a apreciação pelo Senado. E com um intuito muito forte de que a gente possa promulgar essa emenda constitucional da reforma tributária, que vai ser um marco político, histórico para o país, ainda esse ano. A promulgação da emenda constitucional ainda esse ano é essa nossa expectativa e é certamente a expectativa da Câmara dos Deputados, de todas as pessoas que estão envolvidas com a reforma tributária.
Vamos falar sobre economia. A proporção das famílias com dívidas a vencer aumentou 0,2 ponto percentual em junho, chegando a 78,5% das famílias no país, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Desse total, 18,5% se consideram muito endividados, o maior volume da série histórica iniciada em janeiro de 2010. A alta da proporção de endividados interrompe uma sequência de 4 meses de estabilidade do indicador. Com essa nova subida, a pesquisa alcançou o maior nível desde novembro do ano passado. O equilíbrio entre os objetivos de estabilidade de preços e o crescimento econômico é um desafio a ser perseguido e que será determinante para a retomada do desenvolvimento do país, segundo o presidente da Confederação, José Roberto Tadros. Do total de consumidor com dívidas atrasadas, 4 em cada 10 entraram em junho sem condições de pagar os compromissos de meses anteriores, maior proporção desde agosto de 2021. Já com relação à região, o maior número de endividados está concentrado no Sul e no Sudeste. Minas Gerais é o primeiro no ranking com 94,9% da população, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em baixa nesta terça-feira, com investidores repercutindo os novos dados da inflação de junho. O mercado também seguiu na expectativa pelos números de inflação nos Estados Unidos, que devem ser divulgados amanhã. A moeda norte-americana recuou 0,44% e encerrou o dia cotada a R$ 4,86 na venda. E o Brasil registrou deflação em junho. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, registrou a menor variação para o mês em 6 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O IPCA registrou queda de 0,08%. É a menor variação para o mês desde 2017. Com essa queda, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou em 3,16%. Foi a primeira vez desde setembro que o IBGE registrou deflação. Pela primeira vez, o índice ficou abaixo da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 3,25%. A queda foi puxada principalmente pelo grupo de alimentos e bebidas, e os transportes também contribuíram para o resultado, que foi influenciado pela baixa nos preços dos automóveis novos e usados, e também pela queda dos combustíveis. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 4 tiveram queda. E a principal alta foi do grupo de habitação, seguido por despesas pessoais, vestuário, saúde, cuidados pessoais e educação. E olha só, a Organização das Nações Unidas divulgou hoje um relatório destacando a autonomia das mulheres e meninas como um fator decisivo para manter o tamanho da população mundial em um patamar estável. O relatório da ONU ressaltou que uma injustiça generalizada mantém boa parte da população feminina fora da escola, da força de trabalho e de cargos de liderança. Além disso, cerca de 40% das mulheres não têm o direito de tomar decisões fundamentais, como ter ou não ter filhos. A ONU afirma que garantir os direitos das mulheres, incluindo o acesso à saúde, é fundamental para alcançar a igualdade de gênero, dignidade e oportunidades. A paridade entre homens e mulheres na força de trabalho é apontada como uma maneira eficaz de controlar o crescimento populacional e melhorar a renda. De acordo com projeções da ONU, estima-se que a população mundial alcance quase 10 bilhões e meio de pessoas até o ano de 2080. O número de turistas estrangeiros no Brasil dobrou nos primeiros 5 meses do ano. O turismo, tão atingido aí pelas restrições impostas pela pandemia, começa a dar mostras de recuperação. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. De janeiro a maio de 2023, o Ministério do Turismo registrou a entrada de cerca de 3 milhões de turistas estrangeiros a mais no país do que no mesmo período do ano passado, alta de 108%. Os números atuais se aproximam dos patamares de 2019, período pré-pandemia, o que dá sinais de que turistas que deixaram de viajar nos momentos mais críticos da Covid-19 agora estariam de volta.
Nesses 5 primeiros meses de 2023, os visitantes internacionais injetaram no país cerca de 13 bilhões de reais, aproximadamente 36% a mais do que no mesmo período do ano passado. E os setores que mais se beneficiaram foram de serviços e de transportes. Nesse começo de ano, os principais visitantes no Brasil foram os argentinos, americanos e paraguaios. E veja a seguir, a OTAN tenta mostrar unidade diante da Rússia, mas está dividida quanto à adesão da Ucrânia. E ainda, CEAGESP promove o tradicional Festival de Sopas em São Paulo e atrai público de todas as idades. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O jogador de futsal, Lucas, morreu após acidente de carro. A Polícia Civil investiga a causa do acidente que matou Lucas de Oliveira Lima, de 21 anos. O acidente aconteceu na Avenida Dom Helder Câmara, na altura de Manguinhos, na zona norte do Rio. Lucas jogava no Boa Esperança, time de Portugal, e estava de férias no Rio com amigos e familiares. Ele tinha saído de uma festa quando o motorista perdeu o controle do carro, bateu em um poste e Lucas foi arremessado para fora do veículo. Segundo testemunhas, o motorista fugiu do local e no veículo encontraram várias latas de bebidas alcoólicas. E passageiros reclamam dos problemas nos trens. Atrasos e superlotação são algumas das queixas antigas e recorrentes que os usuários desse serviço convivem diariamente. Além disso, diversas estações estão com problemas na estrutura, como rachaduras e escada rolantes sem funcionar. O futuro da Supervia concessionária que administra o transporte é incerto. O governo do estado afirmou que seria insustentável a permanência da empresa, mas para encerrar o contrato, deve provar que houve algum descumprimento no documento. Já a Supervia informou que muitos problemas externos impactam na circulação dos veículos. Enquanto isso, quem depende dos trens só espera que a situação melhore. E os bancos de leite materno brasileiros são referência internacional, mas muitos deles passam por falta de doadoras. É o caso, por exemplo, do que é administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e a situação é considerada grave. Atualmente, o estoque está com apenas 108 litros de leite materno disponível, mas a capacidade é de 4 mil litros. Esse cenário reforça a necessidade de doação de leite. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Nos destaques internacionais, começou hoje na Lituânia uma das reuniões de cúpula mais importantes da OTAN. O grupo de 31 países tenta mostrar união diante da Rússia, mas os líderes estão divididos sobre a entrada da Ucrânia na aliança militar. O presidente ucraniano deu o tom da pressão em um discurso em Vilnius, enquanto os membros da aliança se reúnem para uma cúpula importante na capital lituana. É sem precedentes e absurdo que um prazo não seja definido. A OTAN vai dar segurança à Ucrânia, a Ucrânia vai tornar a OTAN mais forte, disse o líder ucraniano. Durante o encontro, o chefe da Aliança Militar do Ocidente, Jens Stoltenberg, disse que a Ucrânia vai receber mais ajuda militar e garantias de segurança. Zelensky deve pressionar os membros da OTAN por um cronograma claro para trazer seu país para a aliança, mesmo que ele tenha dito que não espera que a Ucrânia se junte antes do fim da guerra. Kiev e os membros da OTAN na Europa Oriental acreditam que apenas colocar a Ucrânia sob o guarda-chuva de defesa coletiva da aliança pode parar Moscou. Potências importantes como os Estados Unidos e a Alemanha temem ir muito além de uma promessa feita em 2008, que dizia que a Ucrânia se juntaria um dia sem definir um prazo.
E um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia após um terremoto de magnitude 5,2 ter atingido o país no último domingo. A erupção acontece a poucos quilômetros da capital do país e o escritório de meteorologia que monitora a atividade do vulcão disse que, por enquanto, não há risco da lava chegar às regiões residenciais, mas pediu que a população mantenha as janelas fechadas e evite o uso de aparelhos de ventilação, já que o gás expelido pelo vulcão é tóxico e oferece risco para a saúde. O acesso ao local foi fechado na noite de ontem, depois do alerta para o acúmulo de níveis perigosamente elevados de gases vulcânicos, como o dióxido de enxofre. As imagens são impressionantes, né? E olha só, os Estados Unidos voltaram hoje a integrar oficialmente a Unesco. O retorno foi anunciado pela própria instituição após a conclusão dos últimos trâmites de reingresso. A maioria dos países da ONU votou a favor da reintegração no final de junho. Washington abandonou a instituição durante a presidência de Donald Trump. Em outubro de 2017, os Estados Unidos anunciaram a saída da organização devido ao persistente viés anti-Israel. A retirada, acompanhada pelo Estado judeu, entrou em vigor em dezembro de 2018. O retorno como 194º membro da Unesco ocorre em um cenário de crescente rivalidade com a China, que deseja transformar a ordem internacional multilateral nascida após a Segunda Guerra Mundial. 10 países se opuseram ao retorno de Washington, entre eles Irã, Síria, China, Coreia do Norte e Rússia. A volta dos Estados Unidos é um alívio para a Unesco, cujo orçamento dependia 22% dos recursos de Washington. Um relatório sobre perspectivas de emprego para 2023 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, publicado hoje, confirma que a inteligência artificial vai ter um efeito considerável no mercado de trabalho. Mas, de acordo com o texto, a inteligência artificial até agora influenciou sobretudo na qualidade, mais do que na quantidade dos postos de trabalho. A organização com sede em Paris considera que a inteligência artificial afetará quase todos os setores e considera sem precedentes a velocidade dos progressos registrados. A partir dos estudos publicados, a OCDE indica que poucos elementos apontam repercussões negativas significativas da inteligência artificial no emprego e que qualquer efeito negativo pode demorar a se materializar. Os trabalhadores e seus chefes consideram, por exemplo, que essa tecnologia pode reduzir tarefas pesadas e perigosas, o que melhora a motivação e a segurança dos trabalhadores. Mas a tecnologia não está isenta de riscos, já que parece que a automatização de tarefas simples pela inteligência artificial se traduz em ocasiões em um ritmo de trabalho mais intenso para os trabalhadores. E olha só, frio e sopa tem tudo a ver, né, Ju? Por isso, um evento de dar água na boca atrai pessoas de todo o país em São Paulo. É o Festival de Sopas do CEAGESP, a maior central de abastecimento do país, que atrai um grande e variado público todos os anos à capital paulista. É isso mesmo, a cada inverno desde 2009, uma tradição da gastronomia paulistana é celebrada. O Festival de Sopas do CEAGESP reúne milhares de pessoas no maior entreposto atacadista de alimentos do país. Mas esse costume de servir caldos começou bem antes, há quase 60 anos, ainda no antigo Ceasa. Água, azeite, carne bovina, especiarias e temperos, farinha de arroz, legumes, manteiga e, é claro, o ingrediente principal, cebola. Muita cebola. Com esse e outros itens, a receita faz sucesso desde o fim da década de 60. A tradicional sopa de cebola, servida há mais de 50 anos no local do antigo Centro Estadual de Abastecimento CEASA, para caminhoneiros e trabalhadores dos armazéns, segue em alta, principalmente na estação mais fria do ano. É justamente no inverno que há 15 anos é realizado o Festival de Sopas CEAGESP, logo na entrada da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. O conhecido espaço de comércio de hortifrutigranjeiros é o maior do Brasil, com mais de 580 mil metros quadrados de área. O organizador do festival, Jair Lenhagnoli, fala da história do evento. A sopa de cebola, ele nasceu
mais ou menos em 66, 67, mais ou menos nessa época, quando ainda a gente estava fazendo as marginais, né? Não existiam as marginais. Nessa época, você não tinha muita opção em São Paulo. Não tinha nada 24 horas, tudo aqui fechava. Postos de gasolina, padarias, tal. Às 8 horas da noite era um deserto, então você tinha pouca agitação noturna. O pessoal começou a descobrir que aqui na antiga Ceasa você tinha o quê? Um restaurante que servia uma sopa de cebola de madrugada. Mas os deliciosos caldos vão além da cebola. Há opções para todos os paladares. Carne louca com nhoque, caldo verde, frutos do mar, siri, entre outros sabores, fazem parte do cardápio. O mínimo é 5 horas de preparo para uma sopa nossa ficar pronta. Mas a nossa clássica, no caso da sopa de cebola, demora 24 horas para a gente ter uma base ali tradicional e manter também essa questão da sopa, dessa originalidade, da tradição, do sabor. Em busca das sopas mais tradicionais e também de novidades, o público faz fila a cada noite para provar estas delícias. O que você está mais gostando aí do cardápio? O que você já provou? A sopa, a tradicional, né? A sopa gratinada de cebola, né? Que é a mais antiga deles. Ainda bem que hoje está friozinho, está propício para tomar uma sopinha mesmo. E a qualidade é bem boa mesmo. A tradicional também, até agora que eu experimentei, que eu mais gostei. E o paladar, o sabor de cada sopa aqui é maravilhoso. É muito bom, recomendo. Seja para uma reunião familiar, estar com os amigos ou até mesmo encontrar um novo amor, o Festival de Sopas CEAGESP segue crescendo e mantém viva a tradição dos caldos durante o inverno na capital paulista. Há muitos anos que eu quero vir, mas nunca dá certo. É a primeira vez que eu venho. O ambiente é bem harmonioso, gostoso de comparecer. A gente vê diversos tipos de pessoas passando aqui todos os dias. No inverno, realmente quando o inverno começa, e aí realmente a gente começa a abrir de verdade as nossas portas para receber essa multidão de gente. Olha, o Léo aproveitou, hein? E a gente delícia, ficou aqui só com água na boca. Já estamos combinando uma saída para lá, né, Com Ju? certeza. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.